Pessoal, o Carluccio ele está chateado, ele está magoado com os apoiadores que estão cobrando o papai. O papai tá triste e Carluccio também tá, porque a realidade ela bateu na cara do Bolsonaro, mostrando que ele só venceu 2018 porque o Lula não disputou, ou seja, de mito o Bolsonaro não tem nada. E o Carlos ele tá tentando evitar que os apoiadores migrem para novas lideranças bolsonaristas, porque se isso acontecer, Bolsonaro terá menos chances de fugir da prisão. Mas você vai colocar duas coisas no comentário. Primeiramente, se Bolsonaro ele não é mito de nada, qual seria o melhor adjetivo para classificar Bolsonaro? E outra, se o Carluccio ele tá triste, o que ele pode fazer para reduzir a tristeza? Brincar de forte Apache, talvez? Deixa o seu like se você gosta de ver o Carluccio triste e, claro, se inscreva no canal, porque ele tá chateado. O Carluccio ele está chateado. Na quinta-feira, ele postou várias mensagens nas redes sociais cobrando o gado. Ele tá cobrando gado, porque o gado bolsonarista tem feito cobranças ao Bolsonaro. O gado tem falado o seguinte, pô, nós estamos aqui no quartel, falamos que isso ia acontecer. Claro, a gente sempre fala porque a gente conhece o gado bolsonarista e conhecemos o Bolsonaro também. E o bolsonarismo como ninguém. O gado tá lá tomando chuva, tomando sol, levando tapa, os ETs não os abduzem para fazer as experiências nos esfíncteres, então eles estão chateados. E o Bolsonaro não fala nada, nem para interceder chamando os alienígenas para fazer as experiências, porque ET gosta de abduzir gado. O Bolsonaro tá fazendo? Pô, o Lula diplomou, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não fez nada. Na quinta-feira, ou na terça-feira, na madrugada de segunda para terça, teve aquela mobilização criminosa em Brasília, a polícia desceu o cacetete nos bolsonaristas, eles gostaram, e eles falaram assim, pô, o Bolsonaro não chamou para participar? Ele ficou lá em silêncio? Que omissão é essa do Bolsonaro? E isso ofendeu o Carluccio. Carluccio ficou ofendido porque ele não gosta que o papai seja apupado pelos manifestantes. Não pode apupar, não vai apupar e vocês estão apupando o meu papai. Então o Carluccio ficou chateado, pediu uma coisa que é impossível. Eu não sei como o Carlos conseguiu pedir isso. Ele pediu reflexão. Pessoal, Carluccio pediu para que o gado tenha reflexão. Reflitam com relação à posição do Bolsonaro, com a posição de papai. Coloque-se no lugar de papai, porque papai está muito pressionado. Eu não posso falar absolutamente nada, porque se eu falar eu posso ser mal interpretado. Eu posso ser mal interpretado porque eu sou o Carluccio, e o Carluccio ele é mal interpretado. Ele brigou com o gado, reclamou dos seus próprios apoiadores. O que é um erro, porque você não reclama dos seus correligionários, você não reclama dos seus manifestantes, mas o Carlos está reclamando porque Bolsonaro está perdendo o capital político. O silêncio de Bolsonaro tem custado caro a ele. Primeiro, a insatisfação dos manifestantes, mas depois, desde a derrota para o Lula no segundo turno, houve uma queda de aproximadamente 90% das menções e interações com o nome de Bolsonaro nas redes sociais. E isso ocorre não porque o Bolsonaro ele deixou de ser uma figura relevante, porque ele ainda é. Bolsonaro traz muita audiência ainda. Então por que estão parando de falar o nome dele? Porque ele parou de interagir. Na internet, pessoal, o lance é o seguinte, você tem que produzir conteúdo constantemente. O Bannon falou isso pro Bolsonaro. Se você não produz conteúdo, você perde a sua relevância. E o Bolsonaro deixou de fazer postagem. Então o que ele tentou fazer no lugar? O Carlos está colocando lá umas fotos enigmáticas. É o Bolsonaro comendo pizza, é o Bolsonaro jogando xadrez com a filha dele, é o Bolsonaro fazendo o Eduardo Bananinha no banheiro, várias coisas. Aí o gado olha para aquilo e fala assim, o Bolsonaro tá mandando uma mensagem cifrada, é um apito de cachorro, no caso é um apito bovino, nós temos que ir lá. Não é nada. É só para continuar fazendo produção de conteúdo para manter as interações altas e deixar o gado interpretar da forma como ele bem entende, porque o Bolsonaro não pode colocar texto. Se ele colocar texto, ele vai ser preso. Então isso que está pegando o Bolsonaro e fazendo o Carluccio desabafar. Porque o que está pegando mais ainda? O custo do silêncio. O silêncio de Bolsonaro tem deixado um vácuo de poder na extrema-direita ou no bolsonarismo. E o Bolsonaro sabe que a partir do dia 1º de janeiro de 2023 ele não tem mandato. Sem mandato o que ele vai fazer? Não tem cargo, não tem microfone, não tem nada. E ele tem duas potenciais lideranças contra o Bolsonaro que podem pegar parcelas do bolsonarismo com cargos importantes. Romeu Zema, que é o, quase que eu falei ministro, que é governador de Minas Gerais, e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Dois estados importantes, fora o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Então nós temos os três principais estados do país, em termos de votos, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, comandados por potenciais lideranças do bolsonarismo. E aí? E aí? Se ele perder espaço no bolsonarismo para essas figuras, a força de retórica dele para não ser preso diminui. E o Carlos sabe muito bem que ele, Carluccio, vai precisar dessas pessoas, desses manifestantes,
para também se proteger, porque Carlos em 2024 possivelmente vai ser vitorioso para ser vereador de novo no Rio de Janeiro. Só que aí o que pega? Ele não tem foro privilegiado. E aí Carluccio não vai só brincar de Forte Apache, ele vai lutar um jiu-jitsu bem gostoso no banheiro da penitenciária. E ele, claro, vai entrar na guarda. Mas você vai colocar nos comentários, esse é o medo mesmo do Carluccio? Perder a mobilização e ser preso? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. Então nós estamos percebendo o objetivo do Carlos com esse desabafo. O que ele está falando é o seguinte, não traiam o papai. Bolsonaro já fez muito por vocês. Não esqueçam tudo o que Bolsonaro fez. Ele deu voz aos fracassados. Porque todo bolsonarista, em essência, é um fracassado. Você sabe disso. O fracassado não é aquele que teve um sucesso. O fracassado é aquele que não conseguiu ter um sucesso na vida e ficou remoendo. Ele é o ressentido. É aquele cara, igual a mamãe falei, que não entrou, não foi aprovado na USP e ficou remoendo a Universidade de São Paulo. É um ressentido com a USP. Essa é a essência do bolsonarismo. O Carluccio falou, o meu pai deu voz a vocês, não abandonem, não migrem para outras lideranças. Porque você tem esse bolsonarismo mais limpo, podemos colocar assim, do Tarcísio, do Zema e do Cláudio Castro, e você tem uma disputa pelo bolsonarismo mais sujo, mais radical, que no caso é a Carla Zambelli. Fiz vídeo também explicando a situação da Carla Zambelli e como ela se tornou uma ameaça para a família Bolsonaro. Link aqui no card. Zambelli tem dialogado, tem falado com os manifestantes bolsonaristas. E eles falam, pô, a Zambelli tá vindo pra cá. A espanhola tá vindo pra cá, né? Que é o apelido segundo Omar Aziz. A espanhola tá vindo pra cá. Por que o Bolsonaro não vem pra cá também? Então nós vamos ficar com a Zambelli. Então o Carlos, ele teme que essa traição acabe vindo. E é interessante porque as postagens do Carlos foram feitas na quinta-feira. E no dia seguinte, nós ficamos sabendo que o Bolsonaro ele teve uma recaída na tristeza dele. O Bolsonaro ele está triste. Ele estava apresentando uma melhora do quadro dele ali, sabe-se lá o que ele tinha. A única melhora que não tem no quadro do Bolsonaro é da litose, porque ele não conhece, nossa, até cuspi aqui, né? Não sei se vocês viram, se vocês tomem cuidado, né? Tomem muito cuidado que minha boca fica seca, né? Eu preciso lubrificar a minha língua, a minha tá branca, tá muito seca, e então vou ter que tomar água. Hidrate-se, na verdade vou tomar um refrigerante porque hoje é domingo é dia de maldade, então vamos no açúcar e no gás, e no xarope, vamos na Coca-Cola, vamos ser aqui explícitos, vamos pra Coca-Cola, daqui a pouco. Mas voltando pra cá, o Bolsonaro ficou triste, porque ele vai sair do Palácio da Alvorada, viram que o caminhão tava indo pra lá, o caminhão de mudança, e isso desmobiliza a militância, porque mostra, o Bolsonaro tá aceitando o resultado do jogo. Não, poxa, e ele não vai impedir o Lula, ele não pode fazer nada. Não há o que o Bolsonaro possa fazer. E o pior é que ele tá tendo que encarar a realidade. Porque o Bolsonaro achou mesmo que ele era um mito. Porque ele venceu 2018. O Bolsonaro, ele estava convencido de que ele não era somente um deputado fracassado do baixo clero. Ele era o presidente da República. Ele tinha atingido a glória máxima. E todos aqueles anos que ele passou fazendo discurso sozinho, indo em programa de televisão para ser ridicularizado, ele estava querendo mostrar para todos, mas principalmente para ele mesmo, que ele não era um idiota. Que ele poderia vencer qualquer um, que ele venceria até mesmo o Lula. Só que houve o choque de realidade, porque ele só ganhou 2018 porque o Lula saiu da disputa. Houve uma tramóia do Sérgio Moro, como que depois ficou comprovado, tanto que o STF até anulou a condenação do Lula por conta dos atos ilegais do Sérgio Moro, o conluio com o Dallagnol, o que não pode acontecer, e o Bolsonaro só ganhou por conta desse, entre aspas, favor do Sérgio Moro. Em 2022, quando o Lula foi para disputar, o Bolsonaro não teve condições de vencer o Lula. Então ele percebeu que de mito não tem nada. Ele é sim um deputado fracassado do baixo clero. Ele percebeu que, na verdade, tudo aquilo que as pessoas apontavam o dedo para ele, chamavam ele de idiota, ele percebeu que ele é sim um idiota. E claro que isso o magoa, isso o fere, isso o entristece. Mas isso é só uma hipótese minha. Você concorda ou não com ela? Coloque nos comentários.